Olá, meu nome é Daniela Maier, eu trabalho na 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, na saúde da mulher e da criança. Vou trazer para vocês algumas informações a respeito da vacinação contra a Covid nas crianças e também das manifestações e da doença Covid nessa população. Então, as manifestações clínicas da Covid na faixa etária pediátrica podem envolver quaisquer aparelhos e sistemas. São relatados desde quadros assintomáticos até óbitos. Os sintomas respiratórios são os mais frequentemente relatados, além dos gastrointestinais. Vale destacar que crianças e adolescentes com patologias pulmonares subjacentes, que são doença pulmonar crônica e ou asma grave, podem ter apresentações mais severas. Esse é um dado que se pode observar de certeza. A grande maioria das crianças apresenta a forma leve da doença pelo SARS-CoV-2. Porém, os casos moderados e graves ocorrem e podem levar a internações em UTI e serem fatais, se não reconhecidos e tratados adequadamente. Os fatores de risco para a Covid-19 grave em crianças que já foram pesquisados, documentados, são obesidade, né? Então esse como uma comorbidade muito importante, assim como ocorreu nos adultos, né, e ocorre nos adultos, também nas crianças é um fator de risco para que a Covid seja grave. A obesidade, a maior idade, as crianças então um pouco de maior idade, comorbidades, então, como já citamos, especialmente as respiratórias, as asmas e as doenças neurológicas e também neuromusculares. Com o decorrer da pandemia, muita coisa vai se aprendendo, né? E foram identificados casos de crianças e adolescentes com uma nova classificação clínica associada à Covid, que chama Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. E ela se caracteriza por um quadro inflamatório tardio e grave. Os principais achados dessa síndrome incluem febre persistente, sintomas gastrointestinais, que são dor abdominal, náuseas, vômitos, conjuntivite bilateral não purulenta, sinais de inflamação dermatológica mucocutânea, além de envolvimento cardiovascular frequente. Os casos mais graves apresentam choque com necessidade de suporte hemodinâmico e algumas vezes podem evoluir para o óbito. Sobre a Covid-19 nos recém-nascidos, as evidências da ciência têm sugerido que a via principal de transmissão da Covid-19 para o RN é através de gotículas dos cuidadores infectados ou por material biológico contaminado. A transmissão vertical, então, da mãe para o bebê, ela ocorreu mais ao final, então, da gestação, né? Ela estava doente e o bebê nascia, mas ela é menos frequente. A recomendação, então, é que é para o momento que nasce, né? A recomendação geral é que os envolvidos no cuidado do recém-nascido sigam as normas de responsabilidade de todos diante da pandemia. Em casa, os cuidados devem ser focados em relação a evitar visitas e saídas desnecessárias e higienizar sempre as mãos antes e após o manuseio do recém-nascido. Caso necessitem sair, os pais devem sempre usar máscara e higienizar as mãos ao retornar para casa. As manifestações mais graves são a síndrome respiratória aguda grave e, como já citado, a síndrome inflamatória multissistêmica, as quais requerem internação em unidades de terapia intensiva e acompanhamento multiprofissional devido à complexidade e gravidade do caso. Bom, sobre vacinação contra a Covid em crianças. Um novo estudo da Fiocruz aponta a imunização de crianças contra a Covid como uma ação estratégica
para aumentar a cobertura em geral das vacinas. Por quê? Porque as crianças vivem nas suas casas, têm seus pais, têm seus avós, elas vão à aula e também tem os seus professores, que são pessoas mais velhas. Então, à medida que a gente controla os vírus, as doenças nessas crianças, também essa outra população se beneficia. O estudo lembra que a estratégia de vacinação é uma medida de mitigação da pandemia e tem sido efetiva no Brasil e no mundo. No mundo, nem todos os países, né? Em relação à vacinação infantil, então, há imunizantes com comprovada eficácia para este grupo etário e estudos de segurança indicam que é possível sua utilização. Existe comprovada segurança para crianças de 5 a 11 anos, para que este grupo fique protegido e permita uma maior cobertura vacinal total no país. A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade no Brasil. A dosagem da vacina será ajustada e menor que aquela utilizada para maiores de 12 anos. O frasco é apresentado em outra formatação, com tampas e rótulo laranja. A Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul determinou que a vacinação contra a Covid-19 será operacionalizada para todas as crianças de 5 a 11 anos e não haverá exigência de prescrição médica. A melhor prevenção é a vacina, a manutenção de medidas de etiqueta respiratória e distanciamento físico. Em nota divulgada pelo Ministério da Saúde, a segurança, a eficácia da vacina contra a Covid foi testada e aprovada pela Anvisa, ficando então a inclusão dessa vacina na faixa etária de 5 a 11 anos. No Rio Grande do Sul, a vacinação vai começar no próximo dia 19 em todos os municípios, iniciando com quem apresenta comorbidade, como hipertensão, diabetes ou asma ou imunossuprimidos. Não tenha medo da vacina, tenha medo do vírus. Vacine seus filhos. Eu vacino os meus.